Olá pessoal, espero que estejam todos bem depois do carnaval marcado por muita tragédia e descompasso de algumas autoridades governamentais que não mostraram nenhum apreço ou respeito pelos que morreram vítimas do aguaceiro no estado de São Paulo e preferiram se soltar na folia do feriado prolongado. Estamos de volta com mais um vídeo de análise da atual situação do Brasil e do mundo. E já peço que se inscreva em nosso canal se ainda não for inscrito e compartilhe o quanto puder. Hoje nós vamos começar falando de uma ameaça forte e iminente que bate na porta de todos e que ninguém está prestando atenção. Parece que o Brasil vive mesmo em um universo paralelo, um mundo diferente da realidade, totalmente isolado da dimensão que verdadeiramente controla o aspecto real da vida de cada um de nós. E ninguém está dando muita bola, porque o que interessa mesmo para a mídia tradicional brasileira é manter o cidadão desinformado do que se passa no resto do mundo. Quanto menos gente tiver acesso à informação, melhor para o sistema interno que quer controlar e corromper as pessoas. Pois essa ameaça que nos referimos agora vem de fora, e não é obra de conspiracionismo ou de ficção científica. Muito se falou que Donald Trump era um louco, estúpido, idiota, fantasioso, que não sabia para onde estava indo. Mas a verdade, que está se mostrando agora, é que ele não tinha nada de louco nem de estúpido. Muito pelo contrário, que ele sabia, sim e muito bem, o que poderia acontecer e tinha e ainda tem um grande e sábio instinto com relação à política internacional. Todos nós, agora, temos de admitir isso. E sem a ajuda de ninguém, nem de seus mais próximos conselheiros, que queriam desesperadamente que ele se calasse, Trump disse não, que não se calaria. O que quer a OTAN? Ele perguntou depois de tantos anos, depois do fim da Segunda Guerra e que foi criada para parar a União Soviética. Ninguém em Washington teve coragem de responder a pergunta dele. Ao contrário, diziam, cala a boca, seu racista miserável. Mas Donald Trump continuou do seu jeito Trump de ser. Por que a gente não combate a Rússia? Ele perguntou, se referindo, por que não atacar o Putin e evitar que a Rússia se aliasse com a China e criasse um bloco de resistência extremamente forte contra os Estados Unidos e o resto do planeta? Ninguém deu bola para as questões dele e, o que foi pior, tentaram impeachá-lo por achar que ele era um extremista louco muito perigoso. Mas ele fez uma pergunta genuinamente patriota. Se a Rússia se alia mesmo com a China em qualquer momento, não só os americanos estarão em risco, mas o resto do mundo aliado também. Pois vai haver a maior massa de terra contínua do planeta, com controle absoluto de todo o fluxo de gás natural. Sem falar que será a maior concentração de pessoas no mundo e terá a maior e mais forte economia já existente até hoje. Alguém tem ideia do que isso representa? As duas nações juntas não terão apenas mais poder que os Estados Unidos, mas terão muito mais poder que os americanos, assim como poder suficiente para controlar todo mundo do jeito que eles julgarem necessário, com um poderio militar que ninguém terá condições de parar. Se a Rússia se juntar à China, vai haver um novo mundo e os Estados Unidos, como superpotência, serão dizimados. Agora, exatamente como Donald Trump previu lá atrás, está acontecendo a movimentação da união das duas nações comunistas. A China se tornou uma das maiores importadoras de minério de ferro da Rússia, fazendo com que a economia dos dois países se tornasse uma só, resultando em um crescimento das importações da China com relação aos produtos russos da ordem de até 60%, apesar das sanções. Por isso, a economia russa não tem sentido um efeito significativo das sanções até agora. Quando a montadora japonesa Toyota deixou a Rússia, quem se lembra disso? Imediatamente os chineses pularam para dentro, suprindo a necessidade de carros orientais no país. Só para se ter uma ideia, os carros chineses representavam apenas 10% do mercado russo. Hoje já chegam a 30%. E a mesma coisa está acontecendo com os smartphones e outros bens de consumo. Sem falar que a China forçou a mudança de moeda para as transações econômicas que fará de agora em diante, deixando o dólar de lado. Na linha militar, a China é o país que tem mais navios de guerra no mundo, se juntando a um país que tem mais armas nucleares no planeta. E tudo isso se voltando contra os Estados Unidos e os aliados da OTAN
por causa da questão da Ucrânia. Isso é assustador. E todos os líderes ocidentais sabem disso. Como sabem que uma ofensiva contra Vladimir Putin pode representar, sim, a destruição completa do Ocidente. Todos sabem disso, mas não estão nem aí. Nessa semana, o presidente Zelensky da Ucrânia disse em entrevista para um jornal alemão que o mundo inteiro poderá terminar em chamas caso a Rússia se alie à China. Ele afirmou categoricamente que vai haver uma terceira guerra mundial. E como alguém pode dizer com essa calma que vai haver uma guerra mundial? A China já se juntou à Rússia. E se a questão escalar mesmo para uma guerra nuclear, milhões de pessoas irão morrer em todo o mundo. Há quem diga que Zelensky é um destruidor, pois aniquilou também a fé cristã de seu país sem nenhuma dó. Mas ele é um herói, dizem os líderes do Ocidente em geral. Zelensky está mais para um instrumento de destruição em massa do que para um herói. Talvez seja por isso que o governo russo tenta removê-lo do poder até hoje, sem sucesso. Quai, seu app de vídeos curtos.